sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Líderes que Constroem. Hoje a gente conta um pouco da trajetória e do momento atual da Rimini Street, que acaba de inaugurar sua nova sede em São Paulo. É um projeto arquitetônico que vai além da estética, da beleza, simboliza um novo momento da companhia no Brasil e na América Latina. Localizado aqui no Parque da Cidade, esse novo escritório foi pensado como um oásis urbano de verdade, gente, estruturado em 3 pilares fundamentais: tecnologia, natureza e design atemporal. O projeto também incorpora um conceito que traduz a visão de um futuro em que inovação e sustentabilidade coexistem em harmonia. Para entender o que essa nova sede representa na estratégia, no momento da Rimini Street, também sobre o processo de criação do espaço, falar sobre os impactos esperados para os colaboradores, para os clientes, para o mercado, a gente conversa a partir de agora com a vice-presidente sênior e gerente-geral da Rimini Street para a América Latina, Edenise Maron. Parabéns pelo espaço, antes de mais nada, é muito bom estar aqui com você. É um prazer, Sheila, é um prazer. Vamos falar um pouquinho desse espaço, o quanto ele representa, o quanto ele pode ser vitrine do atual momento da Rimini Street. Olha, você resumiu bem. Na verdade, esse escritório é a materialização do nosso momento. Nós estávamos no complexo JK antes de vir para cá. A Rimini Street, nós somos no mercado de serviços de tecnologia, onde pessoas é o nosso maior bem, né? O único bem, na verdade, dependemos totalmente de pessoas. E, tipicamente, a Rimini, há mais de 20 anos, contrata pessoas de um nível, de uma senioridade mais alta, né? Então, o modelo do escritório anterior, ele era muito focado em pessoas mais maduras. A média de idade nossa chegou a ser 48 anos. Olha só. Que é bem atípico, né? E a empresa cresceu muito nos últimos anos, nos últimos 10 anos, e agora o momento realmente é outro, é um passo importante que a empresa está dando na região, com o aumento do portfólio, consequentemente com a mudança, né, do perfil das pessoas, e esse escritório tem a ver com esse passo importante que a empresa está dando. Que legal, e imagino que isso também tem a ver com planejamento estratégico. A gente sabe que estratégia não se sai falando por aí, mas tem a ver mesmo, ter essa nova sede nesse novo espaço, tem a ver com planejamento estratégico, com olhar para o futuro? Claro, totalmente, né? A Rimini, ela cresceu muito, gerando novos negócios para a empresa aqui no Brasil, na América Latina como um todo. Também temos clientes na Argentina, no Chile, na Colômbia, mas mais que tudo, ela passou a ser um hub estratégico para a corporação, uma vez que aqui nós temos o Labs, ou seja, nós temos profissionais aqui falando em inglês, né, para poder atender clientes da Rimini fora da região. Então, isso significa que a operação do Brasil faz parte do plano de crescimento global da empresa. Que legal. E aí você mencionou, vocês estavam no complexo JK, vieram aqui para o Parque da Cidade. O que motivou? Você falou um pouco sobre esse perfil, né, dos colaboradores, inclusive, do crescimento, aumentar e acomodar, né, colaboradores. O que mais motivou, além desses aspectos? Claro, nós precisávamos de mais espaço, naturalmente, com o crescimento da empresa, mas nós passamos a considerar outros fatores, né? Pela mudança do perfil das pessoas, assim como o impacto da pandemia. A empresa, boa parte dos funcionários trabalha de forma remota desde a sua fundação nos Estados Unidos. Então, os profissionais de entrega de projetos, de entrega de serviços, a grande maioria realmente trabalha de casa, mas algumas funções não, né? Command Center, por exemplo, área de marketing, área de vendas, administração, RH, a gente sempre trabalhou no escritório. Então, com o crescimento, precisávamos ir para um espaço maior, mas considerando o seguinte: o que nós vamos fazer para atrair os nossos funcionários de volta pós-pandemia? Nós temos uma flexibilidade muito grande, então aqui os horários são todos combinados, cada qual com seu gerente, inclusive o número de dias que vem para o escritório, então tem essa flexibilidade, mas é uma empresa que tem a cultura de gostar de juntar as pessoas no escritório. Isso desde quando começamos a operação há 10 anos atrás. Mesmo que não seja todo dia, né? Mesmo que não seja todo dia, mas a gente pensa muito em coincidir, porque não adianta, vem uma área num dia,
né? E aí no outro dia vem outra área, e aqui o objetivo é fazer com que as pessoas se encontrem para criar, porque a gente percebeu muito a diferença da dinâmica do negócio durante a pandemia. Faz falta, sim, faz falta almoçarmos todos juntos aqui, porque a gente serve refeição para as pessoas no próprio escritório, as pessoas continuam tendo opção de almoçar fora, eles têm seus tickets, mas na prática pouquíssimos saem, porque é muito agradável. Então, a preocupação foi justamente isso. Puxa, por que essa inércia, né, falando de maneira geral no mundo inteiro, né, de voltar para o escritório? O que se tem em casa e que o escritório não promovia? Então, por isso, a busca do bem-estar, a busca de continuar tendo um ambiente agradável, onde as pessoas acordam de manhã e querem vir para o escritório, foi a base desse projeto. E que legal ouvir isso, né? Porque assim, a gente viu uma tendência e foi um movimento mesmo de as pessoas trabalharem de maneira híbrida e tal. Ficou um desafio para as empresas, algumas até enxugaram seus espaços físicos, outras adaptaram seus espaços físicos para acomodar essa nova estrutura ou dinâmica de trabalho das pessoas. Mas é muito legal ouvir você falando sobre ambiente acolhedor, que as pessoas se sintam, né, bem no espaço em que elas estão trabalhando. E aí é legal, quando você operacionaliza uma ideia, materializa uma ideia, é uma coisa. Você pode até fazer remoto, mas a criação, me parece que é fundamental essa troca, né? Exato. Às vezes as pessoas tendem a achar que criação é para quem trabalha com criação de produto ou criação de conteúdo. Mas no nosso dia a dia, ou resolvendo o problema de cliente, ou dando uma sugestão para uma melhoria ou para uma inovação, no fim, no dia a dia, a gente está criando o tempo inteiro, em qualquer que seja a área, mesmo na nossa área que é extremamente técnica, né? Então, esse é o primeiro fator, manter as pessoas juntas de diferentes áreas, né, para poder continuar criando e fazendo coisas mais criativas e para a gente ser mais performático também. Porém, tem um outro fator, né? Esse grande passo que a gente deu agora na mudança do perfil, significa que nós temos pessoas acima de 60 anos, o que é comum, a gente contrata pessoas acima de 50, 60 naturalmente, a gente nunca teve programa 50 plus, não precisa, né, porque a empresa já tem esse DNA de trabalhar com pessoas bastante experientes, né? Porém, com a contratação dos jovens, né, que abaixo de 30 anos, nós percebemos duas coisas. Primeiro é que pelo fato de nós procurarmos evitar muitas camadas de gestão, então existe uma proximidade muito grande de quem está chegando, né, com os líderes, com a gestão, com as pessoas mais experientes, né? Então, isso é uma forma de fazer com que eles aprendam e que fiquem mais preparados de maneira muito mais rápida. Então, isso é importante, juntar essas duas gerações e continuar criando juntos. Isso é um desafio e é incrível. É uma troca de experiência. Totalmente. Né? Incrível. Totalmente. E assim, com a maior tranquilidade do mundo, e isso acontece naturalmente. Então, o escritório é fundamental como uma peça para deixar essa interação confortável. O outro fator é que nós estamos em São Paulo, as empresas todas estão aqui, né? Boa parte do PIB do Brasil está aqui em São Paulo, então naturalmente temos preocupação na retenção dos nossos talentos. E vai chegar uma hora, se já não chegou, né? Os salários, os benefícios, eles acabam sendo muito iguais. Então nós acreditamos fundamentalmente que as pessoas vão ficar conosco se elas se sentirem bem, se elas quiserem ficar aqui, né? Porque por mais que você reconheça financeiramente, as pessoas não vão ficar se elas não se sentem bem, né? Primeiro com as próprias pessoas, né? Que é o ativo número 1, e naturalmente o escritório tem um papel fundamental nessa interação. E aí logo no comecinho, na apresentação, eu usei o termo oásis urbano. E é mesmo isso quando você entra, né? O que representa para vocês esse conceito? Olha, da mesma forma que queremos atrair as pessoas, porque tem que se sentir bem, tem que ter planta, tem que ter luz natural, tem que ter silêncio para algumas funções, tem que ter conforto na sala. Nós não temos open space para todas as funções, né? A gente reconhece que mais e mais os nossos clientes mudaram seus comportamentos, tem muito mais interação de maneira remota. Nós brasileiros falamos alto, é uma realidade, né?
Então, não dá para assumir que um open space seria adequado. Não é questão nem de ser confortável, é adequado. Então, algumas funções são, digamos, privilegiadas, boa parte delas, eu diria, com salas exclusivas para poder trabalhar adequadamente. Então, isso parece um pouco na contramão das coisas, né? Mas é o que a gente entendeu que realmente funciona bem, né? E, o conforto da luz, o conforto do verde da planta, o espaço que não é apertado, que também faz diferença, né? Você poder andar e não tropeçar nas coisas, né? E a própria cozinha, né, servindo refeição aqui sem ter o desconforto de sair, nós entendemos que esses pilares deixariam o ambiente, seria um uau, né? Uhum. Quando nós começamos a trabalhar com o nosso parceiro, né, no escritório, a encomenda foi essa, queremos um uau. E na minha visão, aconteceu. Olha, esse uau tem um tripé, né, de conceito, acho que são pilares importantes do projeto que envolvem tecnologia, natureza e design atemporal. Uhum. Como é que isso reflete ou conversa com a identidade de vocês? Então, vai ao encontro, vai ao encontro do rumo da empresa que foi tomado, né? Uhum. Então, a empresa, ela historicamente trabalhou com tecnologias maduras, ainda trabalhamos e é o nosso grande pilar. Então, os RPs, principalmente nas tecnologias SAP e Oracle, que dominou totalmente o mercado. Então, a gente tem muito trabalho, muita oportunidade para essas duas tecnologias especificamente, mas nos últimos anos nós incrementamos com novas tecnologias e isso a gente tem, o escritório ele é usado para a gente transmitir essa mensagem e reforçar essa mensagem. Por quê? A gente recebe muito cliente aqui, né? Então parece pouco, mas não é. O cliente quando chega aqui e percebe essa modernidade, né? Percebe que tem um command center com alta tecnologia e com pessoas jovens, bem preparadas, realmente você nem precisa falar, a mensagem é passada através do escritório. Então vamos falar do Command Center, porque ele é um dos destaques desse projeto. Qual Uhum. é a ideia que está por trás? Como ele é exatamente? Bom, o Command Center nada mais é do que uma área preparada, onde estamos conectados com os nossos clientes o tempo todo. Então, nós temos aqui no Brasil, na Índia e agora na Malásia, o último que foi aberto, para justamente poder cobrir todo o mundo. Ou seja, nós temos clientes no mundo inteiro, no modelo que a gente chama de Following the Sun. Então, problemas ou necessidade de atendimento pode acontecer a qualquer momento, né? Empresas brasileiras também estão fora do Brasil, assim como empresas estrangeiras estão aqui. Então, tem esse viés de estarmos o tempo inteiro ligados, o tempo inteiro com a informação disponível para os nossos técnicos, que devem ser muito bem capacitados. Por quê? Porque faz parte da nossa performance, inclusive contratualmente, né, o tempo de atendimento muito baixo, muito rápido, assim como a assertividade, né? Além, claro, dos bons modos para atender o cliente, porque quando ele liga para a gente, nem sempre ele está calmo, né? Uhum. Porque a gente trabalha com suporte para essas tecnologias. Uhum. Então, o Command Center ele é uma área exclusiva, fechada, porque ali a gente tem acesso aos incidentes dos nossos clientes de diversos setores, então é uma área bastante restrita de acesso, bem como os softwares que são utilizados para que o atendimento seja feito da melhor forma possível. Uhum. E como o Command Center ajuda vocês a fortalecerem a imagem? A gente sabe que é mais do que imagem, tem muito serviço por Sim, trás, né? Tem sim, muito trabalho por trás, sim. mas a imagem de ser uma referência em tecnologia e suporte aos clientes. Olha, o Command Center, a mensagem que nós estamos passando é que nós passamos a formar pessoas, porque até então, mundialmente, nós contratávamos pessoas já muito experientes e que era o que a gente chama de plug and play, né? E agora, pela taxa de crescimento e pela mudança do mercado, né, para o qual temos que nos adaptar, nos demos conta que precisamos formar os nossos técnicos, mesmo porque nós temos o nosso Rimini Way, nós temos o nosso jeito de fazer as coisas, que não é a universidade que vai ensinar, né? Então, essa decisão foi tomada globalmente de passar a formarmos os nossos profissionais. Uhum. Quando a gente entra aqui e começa a observar os espaços, né, nota
os tons naturais, os tons metálicos. De onde veio essa inspiração? O que se deseja comunicar quando se escolhe essa paleta aqui? Olha, brasilidade, acho que isso foi fundamental, né? A Rimini, ela respeita muito as nossas diferenças, né? As peculiaridades de cada país. A empresa, o logo dela é amarelo, então a gente não quis fugir, né, da paleta do amarelo, mas juntando com essa brasilidade. Então, essa coisa mais natureza, misturado com marrom, misturado com folhas verdes. Então, foi essa intenção e acho que ficou realmente incrível. Ficou mesmo, ficou lindão. Agora, quando você pensa tecnologia e natureza, fica parecendo de cara que são coisas excludentes ou que são quase opostas. E na verdade não. E aqui está uma prova de como as duas coisas podem coexistir de maneira muito harmônica. O que tem por trás dessa ideia, pensando nos conceitos da própria empresa Nossa, mesmo? Perfeito. Nós temos uma preocupação enorme com a saúde mental. Porque nós atuamos, né, quem atua na área de tecnologia, isso é sabido, né, é uma área que não é só a nossa, né, tem outras também que demandam muito, mas ela tende a gerar um risco de mal-estar, digamos assim, porque realmente o trabalho acaba nos devorando muitas vezes, né? Então, ela é muito, digamos, metálica, é muito lógica, né? E então, a preocupação foi criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem, à luz de um nível de estresse que é inerente e à luz de um perfil de pessoas que são curiosos por natureza, e curiosas, né? Por natureza. Então, eles também buscam adrenalina, eles buscam conhecimento o tempo inteiro. E aí se gera um risco, né, de ter dificuldades com a saúde. Então, esse ambiente ele tem que despressurizar esse perfil de profissional. Eu imagino que tenha sido um desafio quando você fala assim, a gente tem gerações diferentes e que bom, porque tem uma troca de experiências, de conhecimentos e tal, mas eu imagino o desafio que tenha sido entender os perfis diferentes de gerações diferentes, as vontades e como colocar tudo isso no mesmo ambiente, atendendo essas vontades, anseios diferentes. Como é que foi esse desafio de atender sendo uma empresa multigeracional? Olha, nós tivemos surpresas interessantes, né? Nós estávamos preparados para receber um perfil muito diferente do nosso. E no fim, é claro, é uma geração diferente, eles aprendem muito mais rápido, são muito mais ansiosos do que éramos quando jovens, isso é notório. São pessoas muito, muito guerreiras que estão agarrando a oportunidade de turnover, para você ter uma ideia. Olha que interessante. Nós contratamos algumas dezenas, né? Nós tivemos um que pediu demissão, porque realmente ele queria trabalhar 100% na casa dele, totalmente legítimo, né? Então, um turnover baixíssimo. Então, são as surpresas que a gente está enfrentando aqui, surpresas boas, né? Então, eu acho que a gente está na direção correta. Qual tem sido a resposta dessa? Essa já é uma resposta, né? Você ter mantido uma retenção importante. O que você tem sentido, percebido na conversa com os colaboradores? Eles têm gostado? Dá para perceber isso? Olha, hoje mesmo, olha que interessante. Semana passada, um dos profissionais mais jovens, uma moça, pediu para que eu batesse um papo com eles, né? E isso foi no corredor. Pois não, vamos lá. Foi hoje de manhã. Então, nós fomos numa salona, todo mundo foi. Eu falei, então tá, o que eu posso fazer? Que eu quero deixar um legado. E que legado que eu posso deixar? Não é o escritório, é o conhecimento que eu acumulei para eles. Tá na hora, passou da hora de eu fazer isso de forma direta, né? E foi muito interessante, porque eu passei o que eu conhecia, né, para eles do mercado de RP. As perguntas foram incríveis, às vezes a gente acha que tem um conhecimento que é óbvio e não é, né? E eu fiquei satisfeita porque eu percebi que eles estavam muito à vontade para perguntar. Eu acho que isso é um bom sinal, quando você deixa a pessoa à vontade, e era mais uma conversa mesmo, né? Falei um pouco como foi minha carreira, falei qual é o conhecimento que eu acumulei, dei umas dicas dentro daquilo que eu acho, né, que é adequado. Então, o simples fato de um colega, né, que não está aqui há 10 anos, que acabou de chegar, né, me abordar e falar, vamos, conversa com a gente.
né? Eu adoro falar, então deu tudo certo. Então eu acho que a gente está conseguindo deixá-los à vontade, né? Dentro de uma disciplina que é requerida, porque o Command Center, por exemplo, não só, né? Todas as áreas, nós temos que acompanhar a janela dos clientes, né? Então nós temos flexibilidade, mas tem ali uma disciplina porque a gente não pode tá offline muito tempo, claro, né? Se alguém tá, o outro não pode, né? É. Então, eu acho que sim, acho que a gente está conseguindo criar esse mecanismo de fazer um shortcut de transferência de conhecimento das tecnologias e do mercado como um todo, porque as empresas também mudaram muito, né? Para esses jovens e eles vão voar. Porque eu costumo dizer, o mundo, inclusive a nossa empresa, né, os americanos, eles se surpreendem com a gente. Então eu falei, olha, o nosso potencial é incrível, o brasileiro, por natureza, é muito criativo e a gente quer, mais do que tudo, fomentar isso. Uhum. Que importante. Por que vocês escolheram a Atier para esse projeto? Como é que foi o processo de construção conjunta? Porque eu sei que esse é um projeto de construção a muitas mãos e muitas ideias trocadas, né? Como é que foi isso? Você sabe, foram várias empresas, né, que são as principais do mercado que participaram, porque o investimento realmente foi um investimento relevante para a empresa, então não podia dar errado de forma alguma, né? Tanto do ponto de vista funcional, arquitetônico, como financeiro. E engraçado, né? Apesar dos pilares terem sido passados para todos eles da mesma forma, nós não pedimos para a Atier fazer as coisas do jeito que está. Então, quando o projeto, né, o anteprojeto, foi apresentado, a gente fez, nossa, esse é diferente. Ele realmente destoou dos outros, né? Então, não tinha como, não deu dúvida com relação a qual que era o projeto UAU. E depois a preocupação nossa, e a Atier cumpriu lindamente, né, de não, peraí, esse é o anteprojeto, a gente quer muito igual ao que foi apresentado. Então, eles nos acompanharam, fizeram a obra, né, para conseguir entregar a ideia proposta, né? Se o projeto era uau, quando você viu pronto, como é que foi? Alguma coisa te surpreendeu? Porque aí é outra coisa, né? Quando você vê assim, a coisa materializada, como é que foi? Tem algum aspecto que te chamou mais atenção, te surpreendeu? Olha, foi muito melhor do que eu esperava, claro, é a mesma coisa um apartamento, quando você vê na planta, né, e depois vê ele já decorado, e eu fiz essa questão, eu participei pouco da obra porque eu queria chegar e está tudo pronto, né, mas o que mais chamou a atenção, nós aqui somos todos muito detalhistas, a gente encontra problema em absolutamente tudo, porque é a busca pelo infinito, é a busca pela perfeição, né? E o próprio Sérgio Atier, ele tem isso também, né? Então a gente teve essa sintonia com toda a equipe dele, né? Com as engenheiras, com os engenheiros, e a qualidade da obra, o jeito que a gente recebeu a obra, eu ficava procurando, né? Falei, eu vou pegar alguma coisa. Mas, brincadeiras à parte, foi muito incrível. E mesmo ajustes ou algumas mudanças que nós pedimos, a reação da equipe diante de um pedido de mudança, que pode nem sempre ser bom, foi incrível, né? Porque realmente a equipe dele abraçou a nossa causa, abraçou a nossa empolgação mesmo com o projeto, com o escritório. Então, as mudanças, muito no final, uma coisa ou outra, a reação da equipe técnica realmente foi surpreendente. Sensacional. E para a gente encerrar, o que vocês esperam que as pessoas sintam quando vão entrar aqui? Qual é o sentimento que vocês esperam que elas tenham ao entrarem na nova sede? Olha, a primeira coisa é calma, né? A primeira coisa é calma, é tranquilidade, chegar num lugar, ai, que bom estar aqui, né? Nós não temos aquela obsessão de querer prender as pessoas 24 horas por dia e ficar até tarde, fora do horário. Não, isso não é bom, não é bom para ninguém. Todo mundo tem família, tem filho, tem pais para cuidar. Então, a gente entende que tem que ser um lugar calmo. As pessoas que chegam, tanto novos funcionários, candidatos que vêm aqui ser entrevistados. Eu inclusive, acredito que um deles comentou que o escritório fez parte da avaliação dele de aceitar a offer ou não, né? E os clientes, né? Clientes, parceiros. Então, calma, se sentir bem, estar se sentindo acolhido, né?
E dentro de uma empresa de tecnologia que nem sempre se espera isso, né? Muito bom. Edenise Maron, muito bom conversar com você. Obrigada. Edenise, vice-presidente sênior, gerente-geral da Rimini Street para a América Latina. Parabéns mais uma vez pelo projeto, agora materializado, lindão. Parabéns pelos conceitos e por essa conquista aqui, por essa vitória. Obrigada, Sheila. Obrigada. E a você, meu muito obrigada pela companhia. Nas próximas semanas e dias, fique sempre ligado, porque a gente tem novos episódios do Líderes que Constroem, sempre contando histórias inspiradoras como essa aqui.